Tinha época que tinha 9 carros de longa duração. E como que funciona o desmonte, assim? Vocês tiram todas as peças do carro? Nem todas, né? Porque se você entrar num laboratório de teardown de uma fabricante, ele vai desmontar a caixa do ar-condicionado peça por peça, cada mecanismo. A gente não chega nesse nível. Até para não inviabilizar a montagem do carro. Mas a gente desmonta os principais componentes. Caixa de direção, suspensão, tira todo o acabamento, banco, painel. Todas as peças que já são meio agregadas ali saem. Os maiores agregados Os vocês maiores tiram. agregados nós tiramos. Mas assim, suspensão tem agregado e a gente desmonta inteiro porque precisa, né? Sim. A gente não vai abrir um câmbio, mas a gente abre o motor inteiro. No Compass, a gente não abriu o câmbio, mas a gente chegou até o filtro pra olhar como é que tava a borra, porque... Calma. Antes da gente chegar nos detalhes dele. Beleza, escolhido o carro, comprado o carro. Como que funciona o dia a dia desse carro? Porque beleza, 100 mil km e tal. Se eu for rodar 100 mil quilômetros com o carro, eu vou levar uns 10 anos. E assim, eu sou muito esperto, né? Só que não, porque nós aumentamos a duração do teste durante uma pandemia. Então, também aumentou o tempo do teste. Então, esse carro ficou 3 anos, já foi muito. A gente já tá correndo contra o tempo para no início do ano que vem de desmontar o C3, que tá com 60 mil agora. Virou, antes de ontem, 60 mil. Mas tem essa questão, porque a gente se desloca menos. A gente faz home office ainda. Até abril a gente tá fazendo home office. Então, a gente roda mais fazendo... câmera car, acompanhamento com o carro que está sendo testado, porque a gente costuma sempre ir em 2 carros para fazer vídeo, para fazer foto. Usando em viagem, tem algumas pessoas também próximas da redação que pegam o carro para quando vão rodar, fotógrafo principalmente. E assim vai. Vai rodando. As idas para os eventos também, né? As viagens. Final de ano, geralmente. Ultimamente não, porque a gente tem feito matéria especial, mas quem vai rodar mais fica com o carro. Certo. E assim vai seguindo. Vai para evento, vai para viagem. E esse cadernão que tá na sua mão é o quê? E aqui a gente faz o acompanhamento de todas as rodagens do carro. Não vou mostrar aqui. Aqui tem as revisões, tem dados de concessionária. Peraí. Pronto. Placa. Todas as revisões, custos, serviços estão aqui. Dia de rodízio, pressão, telefones importantes de seguro ou da equipe também, para resolver algum problema. Chassi, coisas que a gente vai realmente precisar no dia a dia. Isso é pra vocês não acharem que a Stellantis dá o carro pra eles. Não, se quiser eu mostro a nota fiscal. Olha aí, ó. Porque na 4 rodas se faz jornalismo, segundo o próprio Henrique, no final. Em outros lugares também, mas a gente fala, né? E aí todo mundo vai anotando aí Rodagem. quanto rodou e se teve alguma intercorrência. Por exemplo, aqui, ó. 6.316 km, o PCG falou que o barulho de seta parece indicar que tem lâmpada queimada por causa da velocidade. Alguma coisa aconteceu. Eu sei como funciona, porque nos Stellantis em geral, eles funcionam como os Fiat funcionavam. A arquitetura elétrica ela é meio parecida ainda. Então, no ponto que eu tive, você dava seta e quando a luz de seta estava queimada, se a seta normal é 3 toquinhos, tipo toque, 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 ele fazia toque, 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 toque. O relé toque. fica aberto ali. Entendi. Porque no geral ele, por conta do circuito, se queima uma, passa mais energia para os demais e ele pisca mais rápido. Né? E aqui também, o Léo Barbosa anotou que o tampão do porta-malas é ruim de remover no Compass. Isso virou pauta depois, porque para você remover o tampão, você tem que ver no manual como é que é. Você tem que rebater o banco da frente, fazer um malabarismo e puxar ele reto. Ele não sai assim como qualquer outro carro. Cara, eu nunca tinha me tocado nisso. Eu sofri com isso uma vez que eu precisei tirar pra viajar, não com de longa duração, com de teste da Stellantis. Mas assim... Mas viajei no longa duração. Viajamos com o Henrique. pra AgriShow. Voltamos da AgriShow juntos. Aí tem várias anotações aqui. Nossa, reduziu metade do tempo da viagem. Ó, PCG de novo. Suspensão tem algo de carro americano. Talvez por ser um Jeep. Exato. Talvez. Jeep pernambucano. Mas e assim, a gente vai fazendo todas as anotações. Inclusive eu tinha escrevendo o desmonte, tinha localizado aqui primeiro momento que o barulho do motor foi relatado. Foi o próprio PCG mesmo a 24 mil quilômetros. 24 mil km. Pouco, hein? Dá média de 1 ano e meio de uso, assim, no uso normal, né? No uso de vocês. E aí, qual foi o principal problema relatado durante esses 100 mil km? Foi a questão do óleo? Então,
o longa duração ele tem uma questão que é uma via de mão dupla, assim. A gente passa por umas situações antes que o cliente passe por elas, e os clientes também passam por situações e nos comunicam. Um cara entrou em contato comigo pelo Instagram falando, olha, eu tô com um Compass Sport aqui no Rio de Janeiro e meu carro foi pra oficina porque tá sem óleo no motor. Sumiu meu óleo do motor, o óleo do motor do carro dele. Caramba. Aí, na hora, a gente pegou e foi ver o nível do nosso carro ali por volta de 12 mil quilômetros, 9 mil quilômetros, perdão, 9 mil. E já tava precisando botar 1 litro de óleo para completar. Que a revisão do Jeep são a cada 12 mil. 12 mil. Então a gente completou e foi fazer a revisão depois. E na revisão a gente tinha baixado um pouco. E aí nós começamos a acompanhar essa situação. Já tinha carro que tava tava fundindo por falta de óleo. E o nosso não chegou nesse ponto. Na revisão dos 12 mil eles falaram, não, fica tranquilo, qualquer coisa a gente dá óleo para você, a gente completa, não tem nada não. Mas depois, quando estava com 20 mil, outra pessoa já tinha falado, olha, eles já estão com uma reprogramação, tenta reprogramar o motor de vocês. A gente tentou na concessionária, não quiseram fazer e quiseram que aguardasse a revisão dos 24 mil. Fizemos a revisão, foi resolvido. Depois dos 24 mil não houve mais esse consumo excessivo de óleo. E tem um detalhe, 9 mil quilômetros foi 1 litro. A Stellantis, ela tolera 1 litro de óleo a cada 4 mil quilômetros. É uma tolerância muito grande para o consumo de óleo. Com 9 mil você poderia colocar 2 litros de óleo. Mas nesse ponto eles já estavam tentando resolver. Por mais que seja normal, eles resolveram com a reprogramação, que depois eu fui descobrir que era na atuação do blow-by do turbo, da pressão ali, também de pressão de óleo. Era uma questão de programação. Então eles solucionaram isso depois e normalizou no nosso carro. Nunca mais nós tivemos. Era uma questão fácil de resolver. Era uma questão fácil de resolver. Houve carros que aí sim, por questão de fornecedor, tiveram um consumo de óleo excessivo que o problema era mecânico. No nosso era um problema de mapeamento, de mapa do motor. Tanto que depois a gente repetiu o teste de desempenho e consumo e o desempenho tinha caído bastante. Dá até pra ver aqui a comparação. O primeiro teste dele foi 0 a 100. Melhor falar no microfone, né? É melhor. Sempre bom. O primeiro teste dele foi 0 a 100 9,9 e depois foi 10,1 com retomadas piores também. E o consumo caiu. Fazia 9,6 na cidade no primeiro teste e caiu para 8,4. Passaram o carro pro PL8. Eu acho que o consumo O PL8 tá melhorando. Acho que o consumo é o mais grave aí. Porque, tipo, 0,2 tem condições que assim, variantes. Depois, ele teve outras atualizações, conforme as revisões, e ele retomou aquele desempenho. Na verdade, ele foi melhorando até os 77 mil. Foi 9,9 no primeiro, 10,1 nesse segundo, 9,9 de novo aos 60 mil, 9,7 com 77 mil, e 9,8 aos 100, quando nós testamos ele pela última vez. E o consumo? E o consumo, depois, ele foi caindo um pouco, mas... Se manteve ali do segundo. Se manteve mais alinhado ao segundo. A cidade que ficou ali numa média de 9,3, 9,2. Com gasolina. A gente só testa com gasolina. Eu acho que, de fato, é um problema importante, mas que a Stellantis soube tratar, né? Sobre tratar isso, acho que assim, a gente queria desmontar o carro também para saber se isso não tinha implicado em alguma coisa no carro. Mas assim, 1 litro num cárter de um motor 4 cilindros não é muita coisa, né? Não chega ainda a comprometer. Mas houve carros que tiveram que trocar o motor. Sim. Essa pessoa que me avisou primeiro ficou com o carro parado. Não sei ainda se foi resolvido, porque trocaram o motor e não resolveram a documentação. Aí virou caso na justiça e... Eu ia perguntar até o que tinha... Vai ganhar outro carro. Então resolvi em juízo. Ganhar outro carro, assim, o valor e tal. Mas aí vocês desmontaram, abriram o motor e como que tava? Tava melhor do que o da estrada. O motor 1.3 turbo, ele tava bem bom, bem íntegro. Na verdade, na desmontagem, o William, que é da Car 13, que desmonta os carros, ele viu que tava vazando óleo pela tampa do cabeçote para a área atrás do turbo. Tava babadinho, né? Tava meio lubrificação externa de GM. E tinha também um vazamento na área da bomba, na bomba de alta. Também tinha um vazamentinho de óleo, mas assim, era um vazamento que nós não havíamos visto. Não havíamos notado pelo nível, e as concessionárias também não haviam percebido. E no final,
eu falei do barulho aos 24 mil, ele tava com barulho de carro diesel. Esse carro tava com barulho de carro diesel. De tec-tec-tec e barulho de castanhola com o carro funcionando. E a gente queria também descobrir o que era isso. Né? Então a gente começou a investigação e já chegou na concessionária. Olha, o carro tá com todas as revisões feitas, 90 mil quilômetros. A concessionária não queria pegar o carro para fazer garantia. Tava tentando Escapar, uma né? escapatória ali qualquer. O carro ficou lá uma semana e eles não viram nada. Checaram pressão de cilindro, fizeram todos aqueles testes, tiraram vela para ver como é que tava, tudo. Não descobriram nada. A gente abriu, descobrimos algum barulho de compressor do ar-condicionado, alguns outros barulhos em acessórios, mas nada que pudesse estar comprometendo assim tanto barulho. Tinha um tucho muito desgastado, os tuchos estavam meio desgastados. E chegamos ao pino dos pistões, que tinha uma folga acima do que é considerado normal, mas a tolerância na Stellantis também é grande. A Stellantis considera 5 centésimos como algo interessante, algo bom ainda, 5 centésimos de tolerância entre o pino e o pistão ali. O nosso carro estava com 2,5 centésimos e para uma retífica normalmente é 2 centésimos o normal. É esquisito. É esquisito, cara. A gente chegou num momento assim, conclusivo, a gente acredita que seja isso. Então eu até deixei em aberto no texto que remontando o Porque a folga carro... é muito grande, né? Para um motor moderno é muito grande. É muito grande. Mas aí eu fui falar com pessoas, olha, pode ser que tá considerando uma dilatação com motor quente, aí reduz isso. É estranho. Até porque desmontando o carro, o motor já não vai estar tão... Tudo bem que ele demora muito, mas assim, quanto tempo... Vocês chegaram rodando com o carro? Sim. Quanto tempo depois ele foi desmontado? Não, ele foi desmontado frio. E foi aferido frio também. Então, essa é a medida fria. A dilatação já Já vai ser maior quando você esquenta. exatamente. Seria a menor dilatação. Mas assim, se o pino dilata mais do que o corpo do pistão. Aí é um problema de engenharia, né? Então, não, é que assim, se ele dilata mais, ele diminui a folga. Não, correto, mas assim, se não é assim, Se não é assim, vai explodir. se é o inverso, por exemplo, É. aumenta a folga. Mas Mas assim, vocês tiveram casos parecidos, assim, tipo, no geral, comparando o Compass, o motor do Compass e afins, com outros carros que vocês já desmontaram? então, a Strada era a versão aspirada desse motor. Ela tinha um desgaste de parede do cilindro e de anel de pistão muito maior do que o Compass. Isso que eu ia te perguntar, assim, como você teve dois motores que eles são basicamente a mesma base, você viu que o turbo se desgastou mais ou menos? Ficou provado que ele desgastou menos. Mas assim, Porque o pessoal existe ainda um preconceito com motor sobrealimentado, né? sim, ainda mais um motor que trabalha com 1,8 bar e trabalha com bastante pressão. É, bastante. Mas casquilho, bronzina, virabrequim, cara, tava tudo muito íntegro, tudo muito bom. Esse motor é assim. muito bom, né? Assim, acho que em durabilidade sim, mas o barulho era irritante já. Caramba. Em barulho da estrada era melhor? Não, a estrada não tinha barulho, a estrada fluía. Ela remontada tava uma delícia. Inclusive. Recalibrar a estrada toda. Né? Os caras Mas- colocando um turbo e fazendo um T270 em casa, assim. Mas assim, em janeiro a gente vai fechar o motor, o carro já tá remontado, mas falta fechar o motor por tempo na oficina e vai colocar o pino com 2 centésimos ali pra ver como é que vai ficar, se vai resolver isso. E aí, se tiver um resultado positivo, a gente reativa o longa duração do Compass pra contar o desfecho. Boa. E vou contar no vídeo também, né? Porque o vídeo a gente só grava quando o carro tá pronto. Então tá.